Não quero só abrigo. Quero um pai para o meu filho, disse a viúva grávida ao fazendeiro que lhe ofereceu abrigo. A tarde caía feito lenço, cansado, por cima do seridó, quando a poeira da estrada levantou ao longe, anunciando alguém chegando. Benício, de chapéu de couro puído e olhar de quem mede horizonte, descansava numa sombra de juazeiro, conferindo as cercas que um inverno birrento tinha derrubado. O vento vinha quente, trazendo cheiro de terra, e o aboio distante de um vaqueiro cruzando as catingueiras. O animal que se aproximava trotava miúdo, acostumado a caminho longo. Montada, uma moça de vestido azul desbotado, cabelos presos num coque apressado, barriga grande estufando o tecido, o rosto queimado de sol e uma coragem que tremia só por dentro. Parou diante do fazendeiro e desceu com cuidado, segurando as rédeas e o fôlego. Benício baixou os olhos para a barriga, ergueu de novo, e a tarde pareceu ter parado, esperando a primeira palavra. Boa tarde, desceu Benício. Boa tarde. A senhora se perdeu? Ele engoliu a desconfiança com a educação seca dos homens dali. Perder não. Me achei, respondeu ela, engolindo saliva. Sou Lívia, viúva de Pedro Nogueira, da banda de Jucurutu. O senhor deve ter ouvido. Benício piscou um segundo, como quem toma um susto por dentro. O nome de Pedro era desses que ficavam colados em couro de sela, bom de laço, ruim de sossego. Morreu meses atrás, numa vaquejada, de um jeito meio mal contado. O povo disse que foi azar, outros sussurraram de briga. O fazendeiro limpou a garganta. Ouvi, sim, meus pêsames. Lívia assentiu, apertando os dedos nas rédeas. Olhou ao redor. Sentiu a sede do chão, viu ao longe as telhas da casa grande da fazenda Cacimbas, brancas contra o céu. Não quero só abrigo, começou a voz fininha e decidida. Quero um pai para o meu filho. As palavras caíram entre os dois, como pedra num poço silencioso. A folhagem do juazeiro tilintou de leve. Benício ficou um segundo sem dizer nada, segurando a aba do chapéu. Depois ele riu curto, não de deboche, mas de espanto. Oxente, dona, isso é conversa que se peça no terreiro assim, sem uma água? Se o senhor me mandar entrar, eu peço na sala, mas eu precisava chegar sem rodeio. Dou de 8 meses, a língua do povo corre mais que vento e a noite chega ligeiro. O senhor é homem direito, todo mundo fala. Eu vim porque seu nome apareceu na minha reza. Benício não acreditava exatamente em reza, mas acreditava em silêncio e em necessidade. Fez um gesto com a mão indicando o caminho. Entre, venha se sentar. Bota o cavalo na sombra. Chamou um rapaz do curral. Zeca cuida do animal da moça. Dá água e um punhado de milho. Atravessaram o terreiro, os cachorros latindo só de obrigação. A casa grande tinha varanda larga, piso frio de ladrilho antigo e cheiro de café, que a cozinheira, Dona Ritinha, mantinha sempre fresco. Lívia sentou devagar, ajeitando a barriga. Ritinha apareceu curiosa, enxugando as mãos no avental. Benício, quem é a moça? É Lívia, de Jucurutu. Prepara um cuscuz e um copo de suco de umbu. Voltou-se para a visitante. Diga, agora com calma. Lívia respirou fundo. Contou de Pedro, do jeito que ele saía cedo e voltava com cheiro de capim e promessa de melhora, da vaquejada de São Vicente, onde ele caiu sob o touro, de como a notícia chegou quebrada e rápida, e de como a família Nogueira, orgulhosa e dura, passou a tratá-la como vento que entra por fresta. Toleram, mas não convidam. Diz que o sogro se prometeu de ajudar, mas só ajudou com conselho. Disse que, gravidinha do jeito que estava, a bodega parou de fiar, e a casa, que era de Pedro, virou casa deles. Deles que nunca me olharam direito. Arrematou, a voz prendendo um soluço. E seu pai e sua mãe? Benício perguntou num tom baixo. Mãe morreu de parte quando eu era menina. Pai sumiu no mundo. Fiquei criada aos pedaços, ajudando nas casas, aprendendo a fiar, a passar pano, a cuidar de galinha. Eu não tenho para onde ir. Ritinha pousou o copo de suco na mesinha com cuidado, como se botasse ali uma promessa de alívio. Benício ficou uns segundos cruzando e descruzando as mãos,
a mente rodando feito catavento. A fazenda Cacimbas não era lugar de muita gente. Depois que a mãe morreu e o pai se foi, ele tocava as coisas quase sozinho, com meia dúzia de empregados e a companhia do silêncio. Tinha fama de justo e de solitário. A senhora disse que quer um pai para o seu filho. O que é que está pedindo exatamente? Estou pedindo respeito. Ela ergueu os olhos firmes. Um nome para essa criança, um pedaço de chão onde ela possa nascer sem apontação. Eu dou conta do serviço. Sei cuidar de casa, de horta, de bicho. Sei calar quando for preciso e falar quando for justo. Eu não vim atrás de pena, não. Vim atrás de futuro. Benício recebeu as palavras como quem recebe dever. A ideia de casar com uma viúva de outro, ainda grávida, ia dar muito falatório. Mas falatório sempre dá, acompanhou o pensamento. E tinha outra coisa que puxava por dentro, o nome de Pedro. Eles já tinham sido amigos, novos, até que um azedume bobo estragou. Um dia, Pedro saiu da Cacimbas levando uma cela que não era dele, num mal-entendido que nunca foi esclarecido. Depois vieram os anos e cada um foi para seu rumo. Quando Pedro morreu, Benício ficou com uma culpa sem nome, batendo no peito, como se tivesse ficado devendo uma conversa. Dona Lívia, ele chamou, escolhendo as palavras. A senhora sabe o peso do que está pedindo? Sei, melhor que ser peso morto nas costas dos outros. Ritinha pigarreou, coçando o queixo, como quem já tinha visto muita reviravolta. O senhor, se quiser saber, moço, essa moça tem olho de quem não mente. E menino precisa de teto e de pão, mas também precisa de nome. O povo vai falar de todo jeito. Se fizer o bem, fala. Se fizer o mal, fala. Se não fizer nada, fala que é frio. Benício deu um meio sorriso para a lealdade silenciosa da cozinheira. Endireitou a coluna, tomou um gole de suco, limpou o bigode com as costas da mão. A senhora aceita um trato? Diga, a senhora fica aqui na fazenda por enquanto. Eu lhe dou abrigo, comida, cuidado. A gente vê o parto, bota a saúde desse menino no rumo. O resto, a gente conversa com a presença do padre e da lei. Eu não sou o homem de fazer pressa com assunto sério. Nem a senhora merece pressa. Lívia sentiu uma pontada leve na barriga, não de dor, mas de alívio que chega. Mesmo assim, a firmeza não arredou. Eu aceito o abrigo, mas não esqueça o resto do que eu pedi. Eu não quero só abrigo. Eu sei, respondeu ele. Por isso, antes de qualquer palavra maior, preciso saber de tudo. De Pedro, do que aconteceu naquela vaquejada, da sua gente, das ameaças que talvez estejam rondando. Porque a Cacimbas não é abrigo de vento. Se entrar aqui, entra para ficar, e eu defendo. Ela baixou os olhos, apertou as mãos uma na outra. Eu também tenho coisa para contar, coisa que não contei a ninguém. O silêncio de novo se assentou com peso. Ritinha deu um passo para trás. Entendeu que era hora de se ausentar e foi cuidar do fogão com a atenção de quem dá espaço. Pela janela, a tarde minguava. Um sanfoneiro ensaiava longe, e o barulho vinha quebrado pelo vento. Conte, pediu Benício. Naquela vaquejada, a voz de Lívia afundou e retornou, como quem busca coragem num poço. Pedro não caiu à toa. Tinha homem atrás dele. E não era por dívida de jogo, como andaram dizendo. Era coisa de família, coisa antiga, envolvendo a cela do seu pai. Benício sentiu o nome do pai ecoar nas costelas. A cela, aquela cela, a que sumira numa tarde de trovoada anos atrás e reaparecera na história do povo como peça de fofoca. Uns diziam que Pedro tinha vendido, outros que tinha resgatado. O fazendeiro respirou lento. O que é que Pedro lhe disse? Que a cela guardava segredo, um compartimento escondido, coisa de artesão inteligente. Dentro havia papel, papel que podia endireitar injustiça, ou botar fogo em tudo. Lívia ergueu o rosto. E que se acontecesse alguma coisa com ele, eu tinha que achar a pessoa certa e entregar. Ele disse que essa pessoa era o Senhor. O coração de Benício batucou na caixa do peito, abrupto. E memória correu. Um dia, ainda rapaz, escutou o pai cochichando com o tabelião sobre um documento de posse. Uma divisa de terra mal marcada, nos confins da Cacimbas e da propriedade do coronel Amarilho, homem de longo braço.
Depois a seca, a morte do velho e a vida seguindo. E a cela desaparecida no mesmo tempo em que Pedro se afastou. Onde está essa cela? Ele perguntou, a voz fina de tensão. Lívia mordeu o lábio. Não sei. Pedro não me mostrou. Disse que estava em lugar seguro. 2 dias antes de morrer, ele apareceu em casa com o olho ardendo de preocupação. Disse que tinha visto um cabra de fora, desses de bota nova, rondando a bodega e perguntando do couro do velho Benício. Ela respirou. Depois a vaquejada. Depois o corpo. E depois silêncio. Benício se levantou. Caminhou 2 voltas na varanda, o piso rangendo baixinho. A noite começou a botar primeiro pano. Na cerca, um graúna cantou sua última teimosia. Ele voltou a encarar Lívia. Se o que a senhora diz é verdade, tem gente que pode vir atrás de você e desse menino. O coronel Amarílio não é de largar assunto quando sente cheiro de papel que mexe com divisa. Ele puxou o ar, tomou a decisão que os homens de sua laia sabem quando chega. Fica na casa como uma de nós. Amanhã cedo eu vou a São Vicente falar com o tabelião velho, com o padre e ver o que mais lembra. E vou mandar recado a um amigo meu que mexe com couros e celas. Se há compartimento, a gente acha. Se há papel, a gente lê. E se há perigo, a gente enfrenta. Os olhos de Lívia se encheram, não de choro frouxo, mas de água guardada demais. Ela pôs a mão na barriga, sentindo um chute suave, como se o menino aprovasse o rumo. Obrigada, murmurou simples. Ritinha, gritou Benício, e a cozinheira meteu a cabeça na porta. Prepara o quarto do fundo, bota lençol limpo, vela de cheiro e... Chama Dona Normélia para a parteira vir amanhã cedo dar uma olhada nessa barriga. Virou-se para Lívia. A senhora tem medo de noite? Tenho medo de mentira. Da noite, a gente fecha a janela. Benício deu outro meio sorriso. A luz de um candeeiro foi acesa. A fazenda, àquela hora, costumava se recolher em silêncio bom. Mas aquela noite, o silêncio trazia um zumbido de coisa desenterrada. No escuro quase completo, um cavaleiro passou devagar pela porteira. Não entrou, ficou de longe, olhando a casa grande com 2 olhos que não tremiam. Um dos vaqueiros de Benício, de tocaia, percebeu o vulto e levou a mão ao cabo da faca. Hábito antigo de quem não queria briga, mas também não fugia. Quem vem lá? A voz ecoou. O cavaleiro não respondeu. Tocou o animal e sumiu na estrada, deixando o cheiro de couro novo e um assobio curto, que quem conhece disse depois que era assobio de mandado. Dentro da casa, Lívia tentava dormir no quarto do fundo. A partilha de suspiros da noite não ajudava. Lá fora, Benício sentou de novo na varanda à cela do pai, retornando à mente como espectro. Ele imaginou o couro grosso, as costuras miúdas, as palhetas de madeira. Lembrou de uma marca de ferrão no arção da cela. Uma marca que só aparecia quando a luz batia de um jeito. Era um desenho de 3 linhas cruzadas, feito pelo artesão Severino 3 Riscos, homem que tinha mão milagreira e língua fechada. Benício não via Severino há anos. Mas tinha notícia de que o velho agora morava no sopé da serra, consertando sandália e lembrança. A madrugada foi entrando, e com ela uma certeza simples. Mesmo que aquela mulher estivesse enganada, mesmo que não houvesse papel nenhum, o pedido dela tinha acertado de cheio um vazio que ele vinha fingindo que não tinha. Não quero só abrigo, ela disse. E ele, que até então só tinha dado abrigo a bois e silêncios, sentiu que estava na hora de dar nome a alguma coisa que fizesse sentido. O galo cantou antes do combinado, como quem pressente mudança. Ritinha acordou cedo, fez café gordo com rapadura, cuscuz e queijo de coalho. Lívia saiu do quarto devagar, os pés inchados, o olho melhor. Sorriu um pouco, tímida, e agradeceu a mesa posta. Dormiu bem, menina? Ritinha perguntou. Dormi com sonho leve. Sonhei com o rio. Água correndo limpa. Faz tempo que eu não sonho assim. Benício apareceu à porta, já de roupa de estrada. Vou indo a São Vicente. Ficou na dúvida se dizia algo além, mas decidiu que sim. Se alguém perguntar, diga que a senhora é parente. Quem não gostar que morda a língua. Lívia encarou, surpresa pelo gesto. Eu posso ajudar na lida, viu? Não fico só gastando pano de prato.
Posso varrer, cuidar das galinhas? Hoje não. Hoje a senhora cuida de você e do menino. Amanhã a gente vê. Ele coçou o queixo. E, se aparecer alguém perguntando demais, se esconda no quarto de arreios, o de porta dupla, que tranca por dentro. O Zeca sabe. O senhor acha mesmo que vão aparecer? Ou acho que já apareceram? E contou do cavaleiro à noite. Melhor prevenir. Lívia respirou fundo, tocou a barriga. O menino deu outro chute mais forte. Era como se alguém batesse à porta do destino. Benício montou o cavalo, deu um toque no chapéu e saiu pela estrada, levantando poeira. O sol subia com vontade. Ele ia pensando no velho Severino, no tabelião, no padre em Amarílio e, por fim, em si mesmo. Em que tipo de homem ia ser dali para frente? Na varanda, Ritinha pegou uma vassoura e varreu a poeira do terreiro com atenção. O vento trouxe de novo o aboio, e parecia que o aboio dizia: cuida, cuida, cuida. Lívia caminhou pela casa, reconhecendo cada canto com o olho de quem precisa aprender rápido. Parou no quarto de arreios, abriu a porta. O cheiro de couro batido veio quente, familiar. Lá dentro, pendurada num prego alto, uma cela escura, antiga, dormia o sono dos objetos que sabem mais do que dizem. Ela se aproximou devagar, o coração descompassado. Não era qualquer cela. Era uma cela com 3 riscos discretos, riscados à faca perto do arção. Os 3 riscos que Benício lembrava, sem saber que lembrava. Lívia ergueu a mão, tocou o couro com a ponta dos dedos. O menino revirou na barriga impaciente. Lá fora, um estalo. Passos no corredor. Alguém havia entrado na casa sem bater. Dona Lívia, a voz de homem mansa demais, atravessou a porta entreaberta. Vim trazer um recado do coronel Amarílio. Diz que tem coisa do interesse do senhor Benício. Se a senhora puder me escutar um instante... Lívia gelou até a alma, mas respirou. O quarto tinha porta dupla que trancava por dentro, como Benício dissera. Ela encostou a porta de leve, girou a chave com cuidado. A mão descansou de novo na cela, como se ali houvesse uma força. Do lado de fora, os passos pararam. Um silêncio vivo. Depois, um arranhão leve, metálico, no trinco. A voz voltou com um sorriso falso. Abra, moça. Não precisa ter medo, não. É só uma conversa ligeira. Lívia olhou para a cela, para o canto escuro, para a janela estreita que dava para o pátio. A barriga pesou. O menino chutou forte, exigente. Ela inspirou uma coragem que vinha de lugar antigo e firmou os pés no chão. Aqui ninguém abre para mandado de outrem, respondeu, a voz limpa, arretada. Vá dizer ao coronel que, se quiser conversa, que venha pela frente e com testemunha. Do corredor, o risinho morreu. Em seguida, um sussurro e passos se afastando. Depois, o barulho de alguém mexendo no ferrolho da porta da rua. Ritinha berrou da cozinha. Oxi! Vai entrando assim por onde, cabra? Quer morrer? Lívia encostou a testa na cela, fechou os olhos e sentiu no embalo do próprio medo um fio de resolução. Quando abriu, percebeu um detalhe. Ali, debaixo do lençol de lona encardida que cobria o lombo da cela, tinha um ponto mais grosso, uma costura dupla, quase invisível. Uma linha ligeiramente mais clara. Um lugar que, se a pessoa soubesse onde tocar, talvez se abrisse. Ela passou a unha devagar, sentiu uma folga minúscula. A madeira por baixo respondeu com um rangidinho. O coração dela deu um salto e o menino na barriga acompanhou. Do lado de fora, Ritinha discutia alto e os passos se iam. Lívia prendeu a respiração, meteu a ponta dos dedos na folga e... A madeira cedeu um tantinho, revelando por um vão estreito a borda amarelada de um papel antigo. Ela engoliu em seco. O mundo diminuiu até caber naquele vão. E foi nesse exato instante que, do terreiro, um estampido de tiro cortou a manhã em 2. O estampido rasgou a manhã como faca em pano molhado. Os galos se calaram de susto. Os cachorros saíram latindo torto, e o eco bateu no morro e voltou. Lívia grudou a mão na madeira do compartimento e quase deixou cair a peça que começava a ceder. O coração dela correu mais ligeiro que notícia ruim. Zeca! Gritou Ritinha no terreiro, voz de mãe braba. Menino, se abaixa! Tão atirando para cima.
respondeu o vaqueiro ofegante. É para botar medo, dona Ritinha. Passos pesados cortaram o corredor, agora na direção da porta principal. Lívia prendeu o respiro e, com uma calma que só aparece quando não tem outra escolha, empurrou o miolo de madeira com as pontas dos dedos. O compartimento abriu de vez, um palmo só. Dentro, enrolado num pano de algodão cru, o amarelo antigo de papéis carimbados brilhou como ouro de apelo. Ela puxou o primeiro maço, o suor frio nas têmporas. Ao longe, outro estouro, dessa vez não de arma, mas de panela. Ritinha, feita uma onça, jogava água fervente pela porta de serviço. Vá se danar daqui, cabra! Esbravejava. Na casa de homem direito ninguém entra no grito. Lívia abriu o maço. A letra de um escrivão antigo, tinta já virando sombra, dançou no papel. Termo de posse e divisa, Fazendas Cacimbas e Lagoa do Cipó, ano de 1979. Abaixo nomes. José Benício de Sá, o pai dele. Amarílio Furtado de Medeiros, o coronel. Testemunha José Nogueira da Silva. Lívia sentiu as pernas quererem bambear. Nogueira era o sobrenome do povo de Pedro. Virou a segunda folha. Era um aditamento datado em 1980, com rubrica apressada. O texto, cheio de palavra enrolada, dizia que um marco de pedra ficara duvidoso depois de uma cheia antiga. O aditamento provisório avançava a cerca em direção ao açude velho, ganhando um pedaço grande para Cacimbas. A assinatura não era do pai de Benício. Era um garrancho com o mesmo nome, mas outro traço, como se alguém tivesse imitado de jeito mal feito. No canto, um carimbo quase apagado, Cartório Honório, São Vicente. Vixe, meu Deus, sussurrou, sentindo o bebê se mexer inquieto. Isso aqui é briga de mapa. Uma sombra passou pela fresta inferior da porta do quarto de arreios. Um par de botas novas arranhou o piso. A voz mansa de novo. Moça, na boa, só queremos conversar. O patrão tem proposta. Um dinheiro para a senhora ir embora dessa casa e esquecer couro, esquecer papel. Para que arriscar seu menino? Lívia respirou pelo nariz, lenta, e empurrou o papel para dentro do compartimento de novo, deixando apenas a primeira folha dobrada no bolso interno do vestido. Quis gritar por ajuda, mas entendeu que ajuda, naquele instante, era silêncio. Do terreiro, Zeca respondeu à voz dos cabras com outra voz, a de quem conhece terreno. Sem documento, ninguém entra. Se insistir, a gente chama a volante. Já mandei menino buscar o sargento. Era blefe, não tinha menino nenhum correndo. Mas bandido que se preza tem medo de polícia mesmo quando a polícia está distante. Os passos recuaram. O rangido do portão soou, e os cachorros, ainda latindo, foram amortecendo a raiva. Ritinha apareceu na beira do corredor, com o avental molhado e a colher de pau na mão, feito cacete. Ah, tá viva, menina. Tô. Lívia saiu do quarto com o rosto quente e o bolso pesado. Dona Ritinha, o senhor Benício... Precisa ver um negócio. Um papel. Ele tá onde agora? A cozinheira enxugava o suor, ainda arfando. Foi para São Vicente. Falar com o tabelião e o padre. E então notou. A mão de Ritinha tremia de leve. A senhora tá bem? Tô, ora. Só sangue que ferve. Ela suspirou, encostando na parede. Esses cabras tinham cara de quem recebe ordem e não pensa. Mas sentiram que a gente não tá sozinha. O Zeca tem peito. Lívia olhou para as mãos, a ponta dos dedos sujas de poeira de madeira antiga. Havia encontrado algo grande demais. E cada minuto contava. O bebê deu outro empurrão, como quem diz, se avexe não. Na estrada, o sol já ia alto quando Benício encostou o cavalo no alpendre do cartório de seu Honório. Uma casinha de porta azul, papéis grudados até no teto. O tabelião, homem miúdo, de bigode fino e olho cansado, levantou do banco com espanto manso. Oxente, se não é o Benício da Cacimbas. O que lhe traz aqui, homem? Ah, papel velho, seu Honório. Benício entrou direto, sem floreio. O senhor lembra de um termo de divisa de 79, com meu pai e o coronel Amarílio? E talvez um aditamento no ano seguinte? O tabelião coçou o bucho com a tampa da caneta, fingindo fuçar a memória, enquanto olhava para os lados.
medindo se tinha ouvido por perto. No canto, um rapazote batia carimbos num maço desbotado. Na janela, 2 senhoras esperavam certidão de batismo. Rapaz, papel aqui tem que soar moléstia. Ele deu de ombros. Mas 79... Isso foi a cheia do açude escuridão. Muita gente mexeu em divisa naquela época. Deixa eu olhar numa caderneta, ver se acho rastro. Benício reparou na insegurança. A ponta da caneta tremia nos dedos do tabelião. Ao mesmo tempo, um arrepio percorreu a espinha. Se havia papel, havia mão querendo escondê-lo. E onde há mão assim, tem sombra de coronel. Seu Honório, eu não vim brigar. Vim prevenir. Pode ter gente mexendo em documento que é de justiça. Baixou a voz. E a senhora sabe como é Amarílio quando quer tomar caminho de água. O tabelião engoliu seco. Baixou a cabeça nos cadernos, virou 10 páginas, achou uma linha em vermelho e outra com a anotação verificar. Olhou para a porta como quem espera visita ruim. A campainha tocou. Não deu 2 minutos e entrou, com cheiro de couro novo e sabonete caro, um homem de camisa branca engomada, bota que nunca viu lama e sorriso que não encosta no olho. Bom dia, doutor Honório. Ele escorregou uma voz melosa. Vim pegar uns reconhecimentos. Coisa miúda. Benício não precisou ouvir o nome para saber. Era cabo de recado de Amarílio. Os olhos do homem bateram nele, mede que mede, e deram volta fingindo desinteresse. Pois sente ali que já chamo, disse o tabelião de repente sem bigode, só suspiro. Benício, meu filho, você me dá licença um instante? Benício deu um passo atrás e percebeu. Se desse licença demais, o cabo de recado ia meter a mão nos carimbos que não eram dele. Coçou o queixo, mudou de plano. Eu volto mais tarde, seu Honório. Bateu o chapéu na coxa e saiu, mas não foi longe. Encostou na esquina da venda de seu alemão e ficou de tocaia de ouvido, com o coração batendo no ouvido como zabumba. O da camisa branca falou baixo, mas o som escapou pelo vitral. O coronel manda dizer que qualquer linha antiga envolvendo a Lagoa do Cipó é para sumir. É para botar como extravio. Tá pago. O tabelião aflito falou algo que Benício não pegou, mas deu para ouvir uma palavra inteira, dita com uma honestidade que lhe devolveu um fio de respeito por aquele homem miúdo. Consciência. O do sorriso gelado deu uma risadinha de deboche. Um tinido de moedas. Um silêncio que pesou. Benício fechou a mão. Não dava para peitar ali dentro sem fazer escândalo que só ia servir de fofoca e de munição para o coronel. Precisava de alguém que não vendesse a honra do próprio ofício. Lembrou de um nome, Dr. Tadeu, advogado novo em Currais Novos, amigo de um primo distante. Mas advogado é coisa da cidade grande, demorado. Havia um caminho mais curto, o artesão. Se a cela tinha o segredo, era com Severino 3 Riscos, que a verdade podia ganhar corpo. Montou de volta, tomou a estrada da serra, poeira cortando o ar. No alto de um lajedo, uma casinha branca de porta verde. Debaixo de um pé de um buzeiro, um velho magro com as mãos firmes, aparando uma correia como se aparasse pensamento. Severino! O homem ergueu os olhos. Um brilho antigo reconheceu o filho do amigo morto. Benício. A voz veio seca, mas não fria. Que vento lhe trouxe? Vento de couro e de segredo. Ele desmontou, sentou na pedra. A cela do meu pai. Aquele seu trabalho com 3 riscos. Tinha coisa dentro, não tinha? Um compartimento. Severino olhou por cima do ombro, como quem confere se o passado não escuta. Apoiou a faca, limpou com um trapo. Tinha assim. Não rodeou. Seu pai me pediu. Disse que tinha papel que precisava dormir guardado. Disse que um dia ia acordar na mão de quem tivesse coragem. O velho entortou um sorriso. Eu fiz o que ele pediu. Mas não é cofre de banco, não. Se alguém sabe procurar, acha. A cela está na Cacimbas, Benício confessou, sentindo as palavras saírem como pote d'água derramado. E gente de Amarílio já rondou minha casa. Tão farejando. E baixou por um momento a guarda. Uma moça. Viúva de Pedro Nogueira. Chegou ontem pedindo abrigo. Grávida. Ela falou do papel. Foi por causa dela que eu vim atrás dessa verdade. Severino assentiu, a cabeça de quem enxerga mais longe do que diz.
O couro da justiça é duro de amolecer, Benício. Mas não se alarga no grito de coronel. Alarga no fogo certo. Levou um dedo nodoso. Cuidado com o nome de Pedro. Ele carregou coisa que não era dele e tentou devolver. E o preço cobrado por gente grande é sempre maior do que o devido. O senhor sabe de quê? Sei que Amaro. Mordeu a palavra. O coronel botou o olho gordo na água. E água por aqui vale mais do que ouro? Encostou a faca na pedra, fez o metal cantar. Você precisa de 3 coisas. Tirar o papel do couro, fazer uma cópia por quem entenda e botar debaixo da vista do padre e da rádio. Porque segredo que só vive em 2 olhos morre no breu. Mas segredo que o povo escuta, ninguém mata fácil. Benício levantou. O caminho clareava, duro, mas com trilho na frente. Venha comigo à fazenda. Estendeu a mão. Eu garanto seu caminho. Eu vou, respondeu o velho com serenidade. Mas antes preciso pegar minha maleta. Na Cacimbas, a poeira descera, mas o restinho de medo ficou nas paredes. Zeca rondava a porteira com a espingarda velha do pai alçada no ombro. Ritinha, já mais mansa, botou um cafezinho para enganar a alma. Lívia, sentada na beira da cama do quarto do fundo, alisava a barriga e a folha que tinha guardado no bolso. Leu e releu os nomes, o carimbo, o garrancho duvidoso. Tinha certeza. Aquela assinatura não era de homem que sabia assinar o próprio nome. Era a mão de alguém apressado, talvez mandado, talvez comprado. Esse papel mexe com terra d'água, falou para si, baixinho. E terra d'água mexe com sede de muito. Um toque na porta a fez erguer o rosto. Era a dona Normélia, parteira afeita, entrançado de cabelo e olho doce. E a Ritinha me chamou. Vim ver essa barriga. E vendo a tensão, já foi botando jeito de rezadeira. Oxente, menina, respira. Deixa eu ouvir esse menino. Lívia deitou. Normélia encostou o ouvido no ventre, fez silêncio. Sorriu de lado. Tá forte que só. Só precisa da mãe sem susto. Vou lhe preparar um chazinho de capim santo com erva doce. E trate de não correr. Seu olhar percebeu o amassado do bolso. E trate de guardar o que quer que esteja aí, como se fosse sua própria vida. Porque, para dizer a verdade, pode ser que seja. A senhora viu? Lívia corou. Eu já vi de tudo, fia. Normélia piscou. Já vi homem que entra porco e sai gente. Já vi mãe parir no lombo de jumenta. Já vi coronel ajoelhar para a parteira pedindo discrição. Só não vi ainda papel que se defenda sozinho. Quem defende é gente de coragem. Deu palmadinha na perna de Lívia. E coragem eu tô vendo que a senhora tem. A parteira foi para a cozinha preparar o chá. Lívia ficou um instante com o silêncio bom que ela trazia. Mas ele durou pouco. Pela janela, viu um vulto que vinha pela estrada mais baixa, longe da porteira principal, como quem quer chegar sem ser visto. Trazia um saco no ombro e chapéu de palha. O medo deu um sopro, mas ela travou a visão. A postura não era de cabra ruim. Era de homem velho cansado. Zeca viu também e fez menção de apontar a arma. Mas Ritinha gritou de dentro. É gente do bem. É o velho Severino. Lívia não sabia ainda quem era, mas o nome trouxe um alívio curioso, como quando a gente escuta música conhecida e o peito abre. O artesão entrou pelo terreiro com passo curto e respeitoso. Assim que viu a sela pendurada, que Ritinha tinha puxado para o alpendre para arejar, desculpa que inventou para vigiá-la de perto, o velho não precisou de pergunta. Chegou junto, passou a mão no couro com carinho de quem reconhece cria. 3 riscos, murmurou. Essa mesma. O senhor pode... Lívia começou, mas Severino já abria sua maleta de ferramentas. Punções finos, agulhas grossas, uma faquinha que cortava como pensamento certeiro. O velho tocou nos cantos, achou o ponto de folga que Lívia havia descoberto no susto. Em 2 movimentos de quem conhece o caminho, o compartimento revelou-se inteiro, como boca que resolve dizer a verdade. De lá de dentro, além do maço de papéis, saiu um envelope pardo miúdo, amarrado com barbante. Tinha escrito a lápis, que quase sumira, para quem amar de verdade o que é direito. Severino entregou-o a Lívia, não por descuido, mas por intuição. O couro tinha respondido a ela. Ela puxou o barbante com dedos que misturavam tremor e firmeza. Dentro, um bilhete de letra redonda. Ao ler,
O tempo deu um soluço. Se isso chegou às suas mãos, é porque falhei em fazer vivo. A água da Lagoa do Cipó é do povo que nela planta e cria. Amarílio tentou comprar Honório. Se comprou, nesta cela ficou o rastro da verdade. E mais, o pedaço que ele tomou não é só meu, é de quem nasceu de Maria das Dores Nogueira. Procure o padre Aureliano. Ele batizou em segredo uma menina em 1961, fruto de um amor que o mundo não permitiu. Essa menina cresceu e casou com Nogueira. O sangue que corre hoje no ventre dela é dono dessa água por direito. JB de Sá. Lívia precisou sentar. O mundo que até ali já estava embaralhado virou de vez. Maria das Dores Nogueira era nome de história de família recontada milhares de vezes por suas tias quem a criaram. Uma jovem que sumira da vila por vergonha de barriga, voltara casada às pressas com um primo distante e calara para o resto da vida. Se o bilhete dizia o que dizia, aquela Maria podia ser sua avó. E a menina de 1961, contas rápidas, sua mãe. Dona Ritinha. A voz de Lívia saiu baque. Isso aqui diz que o que eu carrego no ventre tem direito de dono naquela água. E que Pedro, meu Pedro, se meteu nisso para devolver o que era nosso e do povo. Ritinha segurou o papel com o respeito que se dá a santo que sangra. Gente, foi só o que conseguiu dizer. Severino passou o dedo no selo de carimbo das folhas principais. Aqui tenho bastante para ressuscitar vergonha de muito grande, mas só vale se o papel ganhar sol. A gente precisa de cópia, de guarda, de olho de padre e de boca de rádio. Ele coçou o queixo. Cadê o Benício? Mibidijum, foi a São Vicente. Zeca coçou a nuca ansioso. E por lá o cabra do coronel também anda. Então ele está em risco, disse Severino simples, como quem fala do tempo. Homem de Amarílio não discute muito. Lívia apertou o bilhete no peito, ouvindo o bebê agitar como peixe na obra d'água. O medo virou vontade. A gente não vai esperar de braço cruzado. Levantou, ajeitando o vestido. Zeca, o senhor tem como selar um cavalo para mim? Ou para a senhora? Zeca arregalou. Tá grávida, dona. Eu monto manso, é perto. Eu conheço um atalho que sai no cruzeiro da Estrada de Pedra. Olhou decidida. Se tem homem rondando, eu não deixo o Benício sozinho. Ritinha meteu-se no meio, firmando a mão no ombro de Lívia. Você não sai daqui, menina. Você tá de 8 meses. Você não vai arriscar cair no caminho e dar de parir no lajedo. Suspira, mas não cede. Quem vai ao Zeca com o velho Severino? Leva esse envelope pardo e uma cópia que eu mesma faço agora ali na luz da janela. Virou-se para o artesão. Me dê o senhor dita. Eu escrevo. Minha letra é feia, mas firme. Severino sorriu, orgulhoso da estratégia daquela mulher que cheirava a café e coragem. Faça 2 cópias. Uma vai para o padre Aureliano. A outra para o seu Honório. Não. Ele mordeu o lábio. Não. Melhor para o vigário primeiro, que tem o púlpito. E uma terceira para a rádio de Currais Novos. O locutor é língua solta, mas tem lado certo. Normélia voltou com o chá, ouviu a empreitada e balançou a cabeça de aprovação, embora pusesse a caneca nas mãos de Lívia com ordem de médica. Beba e sente. Se esse menino resolver adiantar, eu tô pronta. Mas eu preferia que ele esperasse mais um tiquinho. A sala virou escrivaninha de justiça improvisada. Ritinha, com óculos na ponta do nariz, copiava as linhas principais. Severino guiava o dedo de vez em quando, trazendo datas, nomes, números de marcos de pedra. Zeca afia as esporas e olha a estrada com o canto do olho. Lívia, sentada, sentia que cada palavra escrita esticava um fio que ligava seu ventre ao açude, à terra, ao nome do menino que ainda não tinha nome. E como vai se chamar? Perguntou Normélia, como quem afasta mau agouro com conversa boa. Lívia olhou para o nada e para o tudo. Se for menino, Davi, porque derruba gigante. Se for menina, Maria d'Água, porque vai nascer de água e de coragem. Ritinha sorriu, o coração leve por um segundo. Pois que venha forte, seja qual for. Soprou a folha para secar a tinta e entregou o envelope a Zeca. Vá, menino, mas vá por trás pelo varjão, sem levantar poeira.
E se ver rosto de bota nova, esconda o papel na boca e engula, se for preciso. Arre! Zeca riu nervoso. Eu engulo, mas ele sai de volta e a senhora vai ter que catar. Eu cato, Ritinha respondeu sem humor. Vá! Zeca montou com Severino na garupa, num trotar baixo que não desenhava rastro. Passaram pelos juazeiros, cortaram a beira de um curral abandonado e sumiram no cambito da serra. Lívia ficou de pé um instante na varanda, mão na barriga, olhos no risco do horizonte. Sentiu uma fisgada. Não de medo, de vida. Normélia percebeu e se aproximou, mão esperta na lombar. É só contração de ensaio. O corpo treinando. Ai, sorriu. Ele quer ver a briga. Que veja. Lívia alisou a pele esticada. E que aprenda que briga boa não é de faca. É de papel e palavra. Na outra banda, Benício desceu da serra com Severino a meio caminho de encontro. Mas antes que alcançasse a primeira cancela de volta à estrada principal, 2 homens saíram por trás de um mandacaru, arma na mão, rosto coberto por lenço. O do sorriso de botica, que esteve no cartório, era um deles. Agora sem disfarce de voz doce. Opa, patrão! Ele apontou o cano sem cerimônia. O que diz, o coronel tá chamando pro alpendre dele. O senhor vem de visita, sem gastar convite. Eu não devo visita. Benício mediu a distância até a sombra de árvore onde poderia alcançar cobertura. E quem tem convite de arma não tem palavra. Palavra é pra rádio, zombou o homem. Coronel trabalha com resultado. E resultado para ele é sempre roubar mais água, disse uma voz atrás. Severino, que tinha ficado um passo atrás, mas trouxe junto a coragem velha. Pois hoje o sol tá olhando. O homem de lenço mexeu o gatilho impaciente. O outro, mais novo, parecia menos seguro, os olhos piscando demais. Vai montar, patrão, sem fazer gracinha. O mais velho deu um passo, confiante demais. A cela bonita, essa do seu pai, você pode levar. O coronel gosta de lembrança. Benício, por um instante, viu o desenho inteiro. Se fosse com eles, voltaria quebrado e a fazenda ficaria exposta por completo. Se tentasse a fuga no estradão, seria varado de bala. O único caminho era o de dentro, o tal atalho do cruzeiro de pedra que Lívia lembrara. Ele olhou para o lajedo à esquerda, mediu a caída estreita, as pedras soltas, quase escondidas pela caatinga rala. Tinha uma chance só. Posso pelo menos beber água? Perguntou, levantando a cabaça devagar. Beba! O mais velho tolerou, rindo da coragem de pedir água naquele instante. Benício deu 2 passos no rumo da sombra, mas no segundo passo virou o corpo inteiro, jogou a cabaça com força na cara do cabra mais próximo, estourou água e cabaço junto. No mesmo giro, pulou para o lado do lajedo e despencou ladeira abaixo como bode velho que conhece cada pedra. O primeiro disparo passou raspando o chapéu, levou a aba para o mato. O segundo pegou pedra e fez faísca. O terceiro, o mais perigoso, calou a garganta do ar por um segundo antes de bater num tronco de chique-chique e espatifar espinho. Severino, num reflexo que ninguém esperava de um velho, rodopiou a maleta no ar e acertou o braço do cabra mais novo, derrubando o revólver no chão. O velho gritou, corre, Benício! Pelo trilho da cruz. O mais velho xingou o santo, chutou pedra, recarregou num gesto de raiva. Olhou para o velho artesão com ódio chato. Tu vai junto então, carniça. Levantou a arma na direção de Severino. E antes do tiro, outro estampido respondeu, vindo do varjão, mais baixo, mais decidido. O braço do homem do lenço puxou para o alto involuntário. A bala dele subiu para o céu. Um grito, poeira. Do vale avançavam Zeca e o próprio Severino. O outro, na garupa. Não, essa matemática não fechava. Era Zeca sozinho, montado, com a espingarda do pai enfumaçando, gritando o nome do patrão com uma alegria nervosa. Segura, seu Benício! Pela sombra do cruzeiro, do outro lado do lajedo, Benício escorregou de barriga, ralou o braço, levantou como quem nasce de novo e se atirou na vereda estreita que só cabra magro conhece. O mais velho tentou perseguir, mas a bota nova não combinava com pedra antiga. Escorregou, mordeu poeira, arrancou um palavrão. Zeca passou a toda.
Jogou o cavalo na frente do caminho de fuga dos dois jagunços e, numa manobra que só menino criado em lombo faz, deitou o animal por um segundo, levantou e sumiu com Benício pela dobra do morro, deixando atrás um rastro de desafio e nenhuma oportunidade de tiro certo. O artesão, lá de cima, olhou para o céu e fez o sinal da cruz. O outro Severino, o da serra, ficou parado, respirando pesado, a faca pequena ainda na mão por teimosia de defesa. A poeira baixou devagar. Quando o silêncio voltou, era silêncio temido, não dos bons. O homem de lenço, rosto cortado pelo golpe da cabaça, cuspiu no chão, lambeu o próprio sangue e sorriu torto. Tá ficando bonito, hein? Falou pro companheiro. O coronel vai gostar do desafio. Virou o corpo, assobiou curto, o mesmo assobio da noite passada na porteira. De algum lugar do mato, respondeu outro assobio, ainda mais longe. Eram mais de dois. Eram muitos. Na fazenda, Lívia, sentada, sentiu a fisgada outra vez, forte que só. O corpo deu aviso. Nomelia. Eu sei. A parteira já estava com a mão ali, firme. Respira. É só um susto do útero. Mas é susto grande. Botou a mão na testa da moça. Você escutou? Perguntou, sem que tivesse havido som algum ali, só a leitura do ar. Senti. Lívia fechou os olhos e um suor frio correu. Senti que a estrada virou faca. Ritinha entrou pálida e teimosa. Eu não gosto de sentir gente que passa. Olhou para o relógio de parede que rodava errado desde a enchente de 95. Eles deviam ter chegado. Pousou a mão na mesa, respirou fundo. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou na casa de seu Zúmiro, o dono da rádio comunitária. Ele passa as notícias do povo. Vou entregar isso aqui. Ela ergueu uma das cópias. Se a língua do coronel é comprida, a do povo é mais. A senhora não vai sozinha, não, cortou Normélia. Eu vou com você até metade e depois sigo no rumo da casa de Dona Felícia buscar mais pano limpo para se precisar. Encostou de novo no ventre de Lívia. E você, rainha desse terreiro, fica. Se esse menino resolver nascer, você me chama com o pensamento que eu escuto daqui. Lívia quis protestar, mas ficou. Sabia que o papel precisava voar e que ela precisava ficar inteira. A mão esquerda rodava, o bilhete pequeno no bolso, como quem ama e reza ao mesmo tempo. O sol tombava devagar quando cascos na porteira bateram notícia. Zeca entrou, sujo de poeira, olho inflamado por vento e susto, mas inteiro. Atrás, Benício, sem chapéu, braço ralado, o coração no lugar. Tão bem? Ele perguntou antes de desmontar. Tamos. E vocês? Ritinha já começou a chorar e brigar ao mesmo tempo. Homem, que sorte é essa de vocês? Querem me matar de susto, é? Benício tomou a mão de Lívia sem cerimônia, como quem volta para casa certa depois de tempestade. Conseguimos despistar. Olhou para o artesão, que no terreiro ajeitava a maleta, e trouxemos Severino. O couro abriu. O papel tá vivo. Lívia entregou-lhe o bilhete do envelope pardo. Benício leu uma vez só e parou. Os olhos dele, acostumados a medir cerca e peso de boi, agora mediam outra coisa, a linha invisível que liga sangue, água e vergonha velha. Maria das Dores Nogueira, repetiu a voz baixa, com uma ternura que ele mesmo não sabia que tinha por nomes. Tua mãe? Tua avó? Eu não sei todo o mapa de quem é quem, Lívia confessou, os olhos rútilos, mas eu sei que a água não é dele, nem de nenhum homem só, e eu sei que esse menino... Ela levou a mão ao ventre firme. Seja Davi ou Maria d'Água, não vai nascer sem nome e sem direito. Benício assentiu, devagar, como quem se rende ao que é justo. Ergueu o rosto e nele havia uma decisão que até ontem ele não tinha, a de pôr o próprio nome do lado que precisa. Amanhã cedo a gente vai ao rádio. Hoje escondemos as cópias. Severino do senhor dorme aqui. Zeca monta vigia com 2 dos nossos. Ritinha tranca as janelas. E Dona Lívia? Ele olhou com um carinho que não pedia licença, mas respeitava. O que a senhora me pediu ontem. Hoje eu sei melhor o peso. Eu não vou lhe dar só abrigo. Eu vou pôr meu corpo no arco dessa luta. E se a vida quiser, eu vou dar meu nome a esse menino, não por pena, mas por escolha.
Lívia respirou, e no respiro veio uma paz miúda em meio à ventania. Normélia, de canto, esboçou um sorriso que lembrava bênção. A noite caiu com pressa. O cheiro de chuva que não vinha ainda rondou, lembrando ao mundo que tudo ali é promessa. Ritinha botou café forte no fogão, e a casa grande, apesar da tensão, parecia mais cheia de vida do que em anos. Pela janela, o clarão distante de um relâmpago abriu a caatinga por um segundo e fechou. Os cachorros rosnaram baixo, como se coçassem um medo que não quer alarde. No terreiro, duas sombras ficaram paradas, sem entrar, como no dia anterior. O assobio curto veio, resposta de outra sombra na curva da estrada. Eram mais que ontem. Na mão de um deles, um papel fino brilhou quando o relâmpago teimou. Era um cartaz de intimação, desses que não valem em lei nenhuma, mas que Coronel usa como se fosse espada. Zeca mirou com a espingarda velha. Benício pôs a mão no cano e baixou. Ainda não. Ele sussurrou. Amanhã a gente grita antes que eles mandem calar. O vento virou, trouxe cheiro de chão quente. Lá dentro, o relógio de parede, que sempre andava errado, bateu 3 vezes sem ser hora. Normélia levantou o rosto como quem ouve o chamado de santo. Sandra, ouviram? Ela disse. O quê? Ritinha perguntou arrepiada. O aviso. A parteira abaixou-se ao lado de Lívia, tocou o ventre e os olhos brilharam num susto doce misturado com urgência. Agora não é ensaio mais, não, minha gente. O corpo de Lívia respondeu com uma onda funda. As mãos dela agarraram a beirada da cadeira e ela arfou, olhos marejados não só de dor, mas de coragem. O menino, ou a menina, tinha escolhido hora de trovão seco e promessa de rádio. Do lado de fora, as sombras se mexeram, começaram a avançar um passo. E ao mesmo tempo, do rádio velho, que Ritinha sempre deixava baixinho na cozinha, sem ninguém ter tocado, a voz do locutor, chiada e firme, entrou pela casa, como se tivesse ouvido a conversa do mundo. Alô, povo do Seridó! Notícia de última hora sobre as águas da Lagoa do Cipó. A casa inteira prendeu a respiração. E a porteira rangeu. A voz do locutor saiu do radinho de Ritinha, como quem se espreguiça no escuro e acende lamparina na sala de todo mundo. Alô, meu povo do Seridó! Notícia de última hora sobre as águas da Lagoa do Cipó. A chiadeira cedeu, e ele ganhou corpo. Documento antigo aponta marcos trocados, assinatura torta e promessa de investigação na presença do padre Aureliano, amanhã cedo, no adro da matriz. Quem tem papel, traga. Quem tem medo, reze. Quem tem sede, venha ouvir. Ritinha apertou o volume. Benício e Zeca se encararam com o susto bom de ver a língua do povo correndo mais rápido que bota de jagunço. O Miro é danado, disse Zeca orgulhoso. Deve ter recebido o recado pela boca grande de Dona Ritinha, que voa feito graúna. Eu só fiz o serviço, ela resmungou, mas o canto da boca dela sorria. Agora é proteger os nossos. Normélia já estava de manga arregaçada, o cabelo preso num coque firme que não aceitava discussão. Dona Lívia respira no compasso, entra pelo nariz, sai pela boca. É onda que vem e vai. Sua hora tá chegando e vai ser bonita. Tocou o ventre. Esse menino é pesado de destino, mas nasce com leveza se nós botar leveza nele. Lívia suada mordeu o beiço, segurou a mão de Benício sem pedir licença. O toque deles não era de promessa apressada, mas de acordo antigo que se reconhece quando acontece. Vá pro rádio, ela disse, engolindo uma contração que subia como maré e descia mansa. Leve, Severino, leve um pedaço desses papéis. E leve meu nome, que eu não tenho medo de ser falada. Eu fico com a parteira, com Ritinha. A gente segura a casa. Eu não lhe deixo sozinha, ele retrucou, mas a frase saiu menos dura quando bateu nos olhos marejados dela. Não tô só, ela apontou o ouvido. O radinho, a voz do povo, o aboio longe. E esse menino? Mirou a barriga. Quando chorar, quer janela aberta para o mundo ouvir. Vá garantir que o mundo escute. Benício respirou fundo, como quem puxa a coragem pelo cabo. Virou-se para Severino. O senhor vem? Eu nasci para costurar couro, mas hoje costuro palavra,
respondeu o velho, com o estojo de ferramentas debaixo do braço e a maleta com as cópias enrolada numa toalha de xadrez. Vamos antes do clarear engrossar homem na estrada. Zeca pegou a espingarda e enfiou cartuchos no bolso. Eu guio por trás das baraúnas. Se encontrar bota nova, eu converso com chumbo de longe, só para fazer lembrar que aqui tem dono. Nada de sangue, Benício cortou sério. Se der, a gente passa sem barulho, só se apertar demais. Ritinha veio com um pano amarrado, 5 cuscuzinhos e um queijo. Ninguém derruba homem que não come. Normélia lavou as mãos numa bacia. Olhou para os dois como mãe que manda filho ao roçado. Voltem! E voltem com o padre. Se der, voltem com a cruz. Eles saíram pela porteira dos fundos, onde o chique-chique faz sombra curta. A lua nova escondia o rosto, mas a vereda conhecia cada pé. Zeca à frente, o cavalo pisando macio, Severino na garupa com a maleta firmada contra o peito como se embalasse menino. Benício, sem chapéu, sentiu o vento quente bater no rosto e lembrou do pai por um segundo. O velho dizia que em noite de decisão, a gente anda como se já estivesse voltando com a resposta. Dentro da casa grande, a luz de lamparina balançava, fazendo as sombras dançarem nas paredes. O relógio torto marcava 1 hora que não existia, mas o corpo de Lívia marcava outra. Vinha a onda, ia a onda, cada vez mais funda. Fica de lado, menina, Normélia orientou, voz de mar manso. Assim o menino desce sem bater em pedra. Ritinha, esquente água. E se vier vizinho curioso, despista com café. Curioso atrapalha. Ritinha mexia as panelas como quem reza. Quem vier, bebe. Quem não quiser beber, leva. Murmurava, ajeitando o lençol limpo, tesoura fervida, ervas na panela pequena. Me diga uma coisa, Lívia falou no intervalo entre 2 dores, mirando o teto de madeira. A senhora já viu alguém parir no mesmo dia que botou o próprio nome na boca do povo? Já vi de tudo, fia. A parteira sorriu, as rugas fazendo mapa de estrada. Já vi menino nascer na poeira da vaquejada e o choro dele virar aboio de campeão. Já vi mulher parir abraçada com o retrato do marido ausente. E já vi uma que pariu cantando, porque dizia que era mais leve assim. Encostou a orelha na barriga. O seu vem com música de rádio e cheiro de papel novo. É diferente, mas nasce, e nasce bonito. Lívia fechou os olhos e, num pensamento que tinha gosto de rio, falou por dentro com a criança. Chegue no seu tempo, mas chegue sabendo que sua mãe não baixou a cabeça. Do lado de fora, passos. Um sopro de gente na calçada. Zeca tinha deixado 2 rapazes da fazenda de vigia. Agora, porém, não eram jagunços na cerca. Eram vizinhos, alguns com sombrinha fechada na mão, outros de boné, uma senhora com terço. A notícia do rádio correu mais depressa que recado de parteira. Gente do assentamento, seu João dos Porcos, a professora Luciana, o vaqueiro Tico, todos ficaram uns 10 metros da porteira em respeito. O povo, quando quer bem, sabe cercar sem invadir. É verdade que tem papel? Perguntou alguém na beira da estrada. O que tem é sede de justiça, respondeu Ritinha da varanda, seca e doce. E que ninguém passe daí, que aqui tem mulher em trabalho. Deus abençoe, disseram 2 vozes. E o coro de amém veio baixinho, bonito. Na estrada para a vila, Zeca apontou a curva do Varjão e fez sinal de silêncio. À frente, 2 cavaleiros de bota limpa faziam ronda. Eram os mesmos da tocaia, acrescidos de um terceiro, magrelo, que fumava preocupado. Pela beira do açude seco, Zeca cochichou. No chão é duro, não marca. E lá foram, cortando o resto de luz que a noite dava, sumindo e aparecendo por trás de cada moita de Jurema. No meio do caminho, um vulto saiu da sombra de um barranco. Um menino miúdo, o aprendiz do cartório de seu Honório, suando de medo e decisão. Seu Benício! Sibilou, olhos arregalados. Seu Honório mandou isso. Estendeu um envelope pálido. E disse para eu dizer que o preço da consciência às vezes cabe num papel e às vezes custa o sossego. Ele escreveu de próprio punho. Não pôde falar na frente do homem do coronel. Tá tremendo até agora. Benício pegou o envelope, abriu ali mesmo a meia luz. Era um bilhete curto, letra miúda. Benício,
O aditamento de 1980 não foi reconhecido por mim. Documento forjado. A livro de registro parecia extraviado, mas guardei cópia escondida no altar de Santo Expedito na matriz. Padre Aureliano sabe. Se eu desaparecer, grite meu nome em praça. Honório, o homem valente, murmurou Severino fazendo o sinal da cruz, pelo tabelião que tremia, mas não quebrava. Vá para casa, menino, Zeca disse ao aprendiz. Vá por trás, não diga a ninguém que nos viu. E diga ao seu Honório que a gente não larga o nome dele no relento. O menino sumiu no escuro como quem vira santo. Os três retomaram a marcha, o coração firmando o passo. Chegaram à rádio de seu Zumiro quando o galo da vila ainda engolia a madrugada. A estação era um quartinho com antena torta, 2 cadeiras de plástico, um microfone encapado com meia. Zumiro, de fone no ouvido e fé na garganta, abriu os braços. Eu já estava esperando essa visita, falou, com sorriso de quem gosta de ser notícia e servir. Entrem, mas fechem a porta. Aqui tem parede que escuta. Benício botou os papéis sobre a mesa, menos o bilhete de Honório, que guardou no bolso da camisa, tibum contra o peito. A gente precisa botar isso no ar sem virar bravata. O fazendeiro falou devagar, pisando em cada palavra. Pedir o povo na praça, o padre no adro, e chamar o coronel pelo nome, com respeito, mas firme. E dizer que documento não é boato. Eu digo, Zumiro respondeu, ajeitando o microfone. E digo mais. Digo que a gente não aceita pistoleiro na calçada de ninguém. Ele piscou para o artesão. E o senhor, seu Severino, conta do couro. Severino contou. Falou dos 3 riscos, do fundo falso, do pedido do pai de Benício. Falou pouco, bem batido. No fim, sumiu a pontinha do medo e ficou só a dureza tranquila. Zeca, de olho na janela, percebeu 2 vultos rondando a esquina. Bota nova outra vez. É hoje, resmungou. Eles vêm para calar microfone. Deixem vir, disse Zumiro, e a voz dele, quando abriu o programa, foi de açude cheio. Bom dia, Currais Novos, São Vicente, Jucurutu, Seridó afora. Quem fala é Zumiro do Povo. Hoje o assunto é água, papel e vergonha. Eu tô aqui com um homem que botou o próprio nome na reta, Benício de Sá, da Cacimbas. E com o artesão Severino 3 riscos, mão de couro e língua direita. Vamos dizer com cuidado e com verdade. Padre Aureliano, se o senhor tá com o rádio ligado, traga a chave de Santo Expedito. Hoje o santo vai trabalhar, Benício falou. A voz dele não era de palanque, era de curral. Curta, sincera, sem floreio. Explicou que havia papel velho, mostrando que o marco de pedra fora mexido de esperteza, que a assinatura de 1980 não valia nem para embrulhar doce, que ia levar as cópias ao padre e ao povo, e que quem tivesse dúvida fosse ver. Repetiu 3 vezes, sem briga de faca. Só papel, padre e praça. No fim da fala, o barulho na porta. 2 homens empurraram sem cerimônia. Um deles era o do lenço, agora sem lenço, cara de quem levou cabaça e guardou mágoa. O outro trazia uma intimação fajuta, com carimbo comprado. Acabou a festa, Zumiro? A voz resvalou de ironia. O coronel manda desligar. Zumiro não levantou. Olhou os 2 como se olhasse mosca na tapioca. Manda ele mandar a carta registrada para minha consciência. Microfone de povo não desliga com bota. E botou a vinheta no ar, escalando o volume. Sanfona, triângulo, bom dia, Seridó. Zeca, discreto, deu 2 passos e ficou entre os homens e o equipamento. Benício, ainda sentado, puxou devagar o bilhete de Honório, ergueu e disse por cima do ruído, e antes de qualquer coisa, o tabelião Honório declara por escrito que a cópia do registro de 1979, guardada na igreja em Santo Expedito. Se sumir o cartório, não some a fé. Os 2 jagunços se entreolharam indecisos. Igreja é coisa que até valentão respeita um cadinho. O do rosto marcado rangeu os dentes. Fez menção de rasgar o papel falso, mas acabou guardando no bolso, canalizando a raiva em promessa ruim. O coronel vai receber vocês no alpendre dele. Não fujam não que fica feio. Quem tem pressa é vocês, Zumiro arrematou. A gente tem missa. Eles saíram batendo porta, jogando pó no chão. O locutor virou-se para Benício, já com a pauta do próximo bloco na cabeça.
Agora eu chamo o povo para de manhã cedo na matriz e mando recado no zap da cidade vizinha. A cidade é pequena, mas a onda corre. Ele respirou. Gabi, homem, vai para casa. Seu lugar agora é na beira da cama, do lado da moça. Rádio eu seguro. Benício agradeceu com um aperto de mão do tamanho do seridó. Guardou os papéis no embornal, trancou tudo com corda de vaqueiro e partiu. Zeca atrás, Severino um pouco mais lento, mas certo. Na Cacimbas, a madrugada estalava. A lua nova ainda escondida. O céu, pesado de promessas. No quarto, Normélia guiava o corpo de Lívia como quem guia jangada por enseada. Isso. Agora não luta com a dor, dança com ela. Pôs a mão nas costas, outro pano na testa. Quando vier vontade de fazer força, você me diz que eu digo pro mundo que tá pronto. Lívia gemia baixinho, nem de dor só, de vida chegando. Em cada intervalo pensava no pai do menino, Pedro. Não tinha raiva. Tinha uma saudade triste, mansa, e uma gratidão arisca. Tu botou os pés no caminho e me largou no meio dele. Agora eu vou até o fim. Ritinha, firme, aparecia e sumia com água aquecida, pano limpo, chá de canela com cravo. Às vezes ia à varanda e respondia sussurros do povo com mão no ar, pedindo paciência. Como é o nome? Perguntou uma velha com terço. Só nasce quando tiver nome de direito, Ritinha respondeu, provocando risos contidos, porque o humor nessas horas evita choro de nervo. Um pé de vento encostou na janela e trouxe cheiro de terra quente e... outra coisa. Um primeiro estalo seco longe. Raio que não se vê, só se sente a promessa. Chove? Lívia perguntou entre duas ondas. Vai chover, garantiu Normélia, com a certeza das mulheres que já viram muita estação teimar. E a água vai cair no lugar certo. Cascos. A porteira se abriu. Benício entrou coberto de poeira, mas inteiro. O olhar dele procurou primeiro a barriga de Lívia, depois os olhos dela. Eu fui e voltei, disse como se respondesse a uma pergunta que só os dois ouviram. O padre espera a gente de manhã, e o povo já sabe. Tirou do bolso o bilhete de Honório e entregou a Ritinha. Guarde no pote de farinha fundo. Quem procura papel não procura comida. Ritinha riu com o canto da boca, aprovando a malícia do esconderijo. Guardou o bilhete, cobriu com farinha, tampou. Benício se ajoelhou ao lado da cama. Pegou de novo a mão de Lívia. O toque agora era outra coisa. Não era promessa de nome, era presença de corpo e alma. Tô aqui, eu sei. Ela fechou os olhos e deixou a onda crescer. Do lado de fora, lanternas. Muita gente. A notícia da rádio fizera romaria. O pátio da fazenda, respeitoso, encheu de vizinhança. Um ou outro bravejou. Abaixa a arma, jagunço! Mas era vento sem briga. Os capangas rondavam mais longe, indecisos. Do outro lado da estrada, faróis de um carro grande. A caminhonete do coronel Amarílio, brilhando como peixe fora d'água. Não desceu, esperou. Coronel Velho conhece a hora de entrar. De repente, um sino. 3 badaladas secas, vindas da direção da vila. Era o sacristão aquecendo o ferro para o anúncio do dia. O barulho correu pelos telhados como notícia boa. Ouviu? Normélia sorriu. É o mundo se aprontando para sua criança. Eu ouvi, disse Lívia, e a voz dela veio de lugar que não era mais de fora, era de dentro, de quem já está se despedindo da própria dor para virar sua mãe. Vem, ela fez força. Não desesperada, guiada, bonita, o suor desceu pelas têmporas e a mão de Benício apertou a dela no mesmo compasso. Ritinha, atenta, passou o pano. Normélia precisa, comandou. Mais uma. Agora pare. Respira. Agora vem! A janela tremeu com um trovão que não caiu, só avisou. E então, antes do grito de criança, outra coisa. Passos pesados no terreiro, botas entrando com mais pressa do que respeito. Voz grossa de quem manda. Em nome do coronel Amarílio, essa casa está intimada a entregar todos os papéis e... O resto sumiu no novo trovão que bateu mais perto. Zeca no alpendre cruzou o corpo na frente de 2 jagunços. As mãos abertas, a espingarda pendida, só para dizer que podia ficar séria. Em nome de quem? Ele perguntou calmo. Porque em nome de Deus já tem mulher parindo aqui dentro. E em nome do povo, vocês esperam o sino. Os capangas titubearam.
O do rosto marcado esticou o braço com um papel. Mas uma chuva miúda começou a furar o couro do documento. Ele guardou, xingando baixinho a ironia do céu. Na cama, Lívia sentiu a última onda, funda como açude cheio, depois de inverno demorado. O corpo abriu, o tempo parou e o mundo coube num empurrão. Agora! Disse Normélia. O primeiro choro cortou a casa em duas, antes e depois. Um choro agudo, forte, que bateu no peito de cada pessoa ali como um sino íntimo. Ritinha chorou também, sem vergonha. Benício desabou em riso e lágrima, a cara suja de poeira brilhando. É menino, anunciou Normélia com a voz embargada e feliz. Ah, menino da água, menino do papel. Menino do povo. A chuva engrossou, as telhas começaram a falar. O cheiro de terra molhada invadiu tudo. Do radinho da cozinha, Zumiro, sem saber do minuto exato, disse: "E que chova é no lugar certo, minha gente." Benício tocou o rosto do filho deles, e o pequeno agarrou o dedo dele com a força imensa de quem pesa 3 quilos e carrega destino que dá para uma família inteira beber. O fazendeiro inclinou o rosto, encostou a testa na de Lívia, e ali havia uma paz diferente da de qualquer abrigo. Era casa. Ah, Davi, ela disse, segura. Como quem batiza com o próprio sopro. Davi! Ele repetiu, e o nome cresceu dentro da casa. Foi quando a porta da sala abriu de vez, e a figura larga do coronel Amarílio entrou, chapéu na mão, 2 homens atrás. Um sorriso fino que não molhava no canto dos olhos, mesmo com a chuva. Bonito, bonito, ele falou, a voz embalando o veneno. Deus abençoe o recém-nascido. E agora, Benício de Sá, me entregue o que não é seu. Levantou uma folha plastificada, carimbo grande. Ordem de busca e apreensão. E mais, intimação para responder por subtração de documento público. O olhar dele percorreu a casa, parou em Lívia, e por um instante pareceu ver algo que não esperava. E a senhora, moça? A senhora me lembra alguém. Do portão, outra voz, fina, mas firme, atravessou a chuva em nome de um peso maior que o do coronel. E eu lhe lembro a sua própria promessa, Amarílio. Era o padre Aureliano, batina levantada até o joelho, cruz na mão, um embrulho de pano seco debaixo do braço. Atrás dele, o sacristão com a chave grande de Santo Expedito. Porque o que o santo guarda, nem coronel toma. O padre ergueu o embrulho. E eu trouxe o que bastava. O livro de 1979, assinado de punho e cruz, com marcos e testemunhas. E mais, o registro de 1961. O nome que o senhor apagou, Deus guardou. O murmurinho cresceu. O povo se apertou na cerca. Os jagunços recuaram um passo. A chuva, mais grossa, batia no chapéu do coronel como batuque. A criança chorou de novo, agora mais manso, como quem aprova a barulheira do mundo. Benício levantou, Davi nos braços, e encarou o homem que há anos mandava mais do que podia. O Senhor não prende choro de menino, nem água de inverno, nem papel de santo. A voz dele, por um segundo, pareceu maior do que a casa. Amarílio cerrou os olhos, medindo as forças. Padre, povo, rádio, chuva. Trincou o maxilar, guardou o papel plastificado e puxou a espada que lhe restava, a língua. Então me digam, ele cuspiu, mirando a mãe no leito, a barriga agora vazia e o peito cheio. Quem garante que esse menino aí tem o nome que quer? Quem garante que vocês não estão usando criança para forçar a minha mão? Quem é a mãe dele no papel da igreja? Aureliano levantou o livro, folha sambando ao vento, e leu, firme. Maria das Dores Nogueira, filha de José Nogueira da Silva, batiza às escondidas uma menina que, adulta, casa com Antônio Lírio e gera... Lívia. O padre fechou o livro e mirou a moça. Em 1961, Amarílio, você me fez jurar silêncio. Hoje eu rompo por justiça. A água que você cercou tinha dono. Metade do povo, metade do sangue que corre nessa casa. O coronel respirou pelo nariz, pesado. Olhou para o povo, para o padre, para o recém-nascido que cabia no braço de um homem que ele achou que ia quebrar por dentro. A chuva deu outro estalo, mandando notícia para o chão. E então, no meio daquele silêncio que não era de medo, mas de espera, uma voz mais fina, trêmula, se abriu na porta como quem pede licença para mudar destino.
o aprendiz do cartório, encharcado, ofegante, levantando um papel guardado dentro de um saco de sal. Doutor Honório mandou. Ele arfou quase sem ar. Mandou isso. Declaração por ele assinada, reconhecida pelo substituto de Currais. Estendeu a folha. Confessando que forjaram a assinatura dele em 1980 sob ameaça. Ele pediu para ler no adro, mas se precisar eu leio aqui. O coronel deu um passo, a mão indo lenta para o bolso. O dedo de Davi apertou mais forte o de Benício. O povo prendeu o fôlego. A chuva fez um silêncio de respeito. E de trás do coronel, uma sombra ergueu o braço com uma arma que não era do coronel, nem da polícia, nem do padre. Era do homem do lenço, o rosto marcado de raiva antiga. O gatilho puxou, o estouro se misturou ao trovão e alguém caiu. O estampido misturou-se ao trovão e por um segundo ninguém soube o que era raio e o que era fogo de arma. O corpo que caiu não foi o que a raiva queria. Severino, o artesão, se atirara na frente como quem protege cela antiga. A bala pegou de raspão no ombro e o rodopiou contra a porta. O sangue abriu uma flor pequena na camisa, e ele, teimoso, ficou de pé, agarrado no batente. "Não me derruba, não!" rosnou baixo, mais para a dor do que para o homem do lenço. O povo urrou um "ô" que vinha de fundo de peito. Zeca avançou 2 passos, mas Benício ergueu o braço, segurando a casa no rumo. Nada de faca, nada de chumbo, não agora. A chuva engrossou, batucando nas telhas, lavando a poeira do terreiro e molhando a arma do jagunço, que hesitou, a mão escorregando. O padre Aureliano deu um passo à frente, a cruz erguida, ensopado e inteiro. "Baixe essa arma, meu filho." A voz saiu sem tremor. "Tua mãe não lhe criou para matar no dia do nascimento de um inocente." O jagunço do lenço piscou, tenso, e por um momento sua cara de coragem emprestada quase se desfez. Mas a voz do coronel, fria, segurou-o por dentro. "Ninguém baixa nada enquanto esses papéis não forem meus." "Os papéis não são seus, coronel," cortou Benício, agora com o filho no colo e o braço posto no ombro de Severino, firmando o velho. "E se o senhor tem fé em alguma coisa, respeite o choro dessa criança e a palavra do padre." Apontou de queixo para o aprendiz do cartório. "Leia, menino." O menino respirou fundo, o papel tremendo na ponta dos dedos. A chuva dava ritmo. "Dom Honório Tabelião, declaro que o aditamento de 1980 não foi lavrado por mim. Assinatura falsificada sob ameaça. Livre de coação, confirmo a validade do termo de 1979 e informo existir cópia resguardada no altar de Santo Expedito." Engoliu seco e ergueu mais a voz. "Se eu faltar, peçam a verdade à igreja e ao povo." O "ô" do terreiro veio de novo, agora mais redondo, e com ele o som de passos correndo de longe, botas do destacamento. O sargento Antunes apareceu na porteira com 2 praças molhados até o osso, chapéus encharcados, fuzil no ombro, fôlego de quem subiu o varjão depressa, chamado pela rádio e por um bilhete de Zeca que fora parar na mão certa. "O que é essa confusão?" berrou, mas já vendo e entendendo, porque homem de lei velho conhece cheiro de coronel tentando tomar mais do que lhe cabe. "Essa arma baixa agora." O jagunço do lenço, acossado por chuva, povo e farda, recuou 1 palmo, e o colega novo baixou o cano de vez, aliviado. O sargento tomou o revólver da mão dele com um gesto seco, como quem tira faca de menino teimoso. Amarílio tragou a própria raiva, guardando o veneno para não se envenenar por fora. Endireitou o chapéu. "Muito bem." O tom quis parecer cordato, mas amargou. "Então vamos fazer bonito. Amanhã no adro, diante de padre, rádio e lei. Eu levo meus papéis, o senhor leva os seus. E quem perder não reclama." Espiou o bebê no colo de Benício. "E parabéns à mãe." O olho dele, ao cair em Lívia, tremeu de uma lembrança antiga que ele espantou como quem enxota mosca. Virou as costas, fez sinal, e os homens o seguiram pela chuva, mastigando derrota provisória. O sargento assentiu para Benício, para o padre e para o povo. "Amanhã, matriz cheia, e hoje cada um na sua casa.
Bateu continência torta para a parteira. E a senhora, dona Normélia, é a comandante aqui dentro. Sempre fui, ela respondeu, sem largar o olhar de Lívia, e o sargento, homem sabido, sorriu. Ritinha correu para o armário, trouxe um pano limpo, amarrou no ombro de Severino com jeito de enfermeira de guerra. O velho fez que não doía, mas a cara o desmentiu. Benício, ainda com Davi no braço, encostou a testa na de Lívia, e eles se acharam naquela fronte colada. A gente chega até o adro, disse ele, manso, e chega junto. Chega, ela respondeu, cansada e valente. E ele chega com a gente. Acariciou o filho, que aquietou a mãozinha no peito dela, como quem reconhece casa. A madrugada virou dia com sino, chuva e rádio. O povo, de guarda-chuva e chapéu de palha, encheu a frente da igreja. O adro parecia uma feira de rosário, barraquinhas com café, bolo de milho, olhos curiosos, vozes em surdina que provavam de cada boato com colherinha miúda. Em cima dos degraus, o padre Aureliano com a batina ainda úmida, o livro grosso entre as mãos. Ao lado dele, seu Honório, mais pálido que vela, mas de pé, o sargento Antunes e Zumiro com um microfone improvisado, fio comprido, a rádio toda ligada num T que lembrava fiação de esperança. Benício chegou primeiro, chapéu emprestado por Zeca, a camisa limpa, o braço enfaixado de Severino apoiado no seu e colada ao lado, Lívia, pálida, bonita, Davi enrolado numa manta clara. A vizinhança abriu, respeitando passagem que não se pede. Murmúrio correu. É a viúva grávida que já não está grávida. É o fazendeiro que botou o nome para jogo. É o artesão sangue bom. É o padre que não tem medo do coronel. Amarílio veio depois, de terno escuro, guarda-chuva segurado por um empregado, sorriso ensaiado, 2 advogados de pasta na mão. A entrada dele dividiu o adro. Parte do povo desviou os olhos, parte encarou de frente. O coronel subiu 2 degraus como quem sobe sempre. Bom dia. A voz dele tentou cobrir a chuva. Estamos aqui para dirimir dúvidas com civilidade. Com civilidade, devolveu o padre firme. E com verdade. Zumiro encostou o microfone no queixo do padre. O locutor, esperto, já deixara o áudio aberto para a cidade e o mato inteiro. Em nome de Santo Expedito que ajuda em causa urgente, começou Aureliano, vamos abrir livro e coração. Olhou para Honório. Tabelião, leia o que lhe cabe. As mãos de Honório tremiam, mas a voz saiu limpa. Ele contou do registro de 1979, do marco riscado com letra e cruz, das testemunhas. Mostrou a página. O povo se acotovelou para ver a mancha antiga de tinta. Depois, com a coragem que mulher deu a ele na noite anterior, foi a esposa, Dona Sebastiana, que disse, vá lá, homem, e seja grande. Ele confessou em 1980. Botaram arma na cara dele, fizeram-no carimbar folha que ele não lavrou. Prometeram arrancar o cartório dele do osso. Ele escondeu cópia de 79 na imagem do santo e calou por medo. Mas o medo ficou maior que ele e menor que a injustiça. E agora pronto. Zumiro, de olho molhado, repetiu para o rádio o essencial. Marco é de 79. Aditamento é falso, o padre guarda livro, o povo testemunha. O sargento assentiu, anotou num bloco. Os advogados de Amarílio trocaram cochicho. Eu tenho meus documentos, cortou o coronel, vendo que Amarelli vinha contra. Validade de posse, uso consolidado, investimentos feitos. Abriu a pasta, espalhou folhas plastificadas, mapas coloridos, fotos do açude arrumado de sua lavra. E tenho gente que depende de mim. Lívia deu um passo à frente, o filho no peito, o pano no ombro. A chuva pingava no cabelo dela e fazia brilhar os olhos. Coronel, quem depende de água não depende de um dono só. A voz não tremeu. O senhor tirou cerca, botou guarda, fez lucro, em cima de sede. O papel do seu investimento a gente respeita. A sede do povo não. Ela levantou o bilhete pardo, escrito pelo pai de Benício. E aqui diz, metade do que você tomou não é só de Benício, é de quem nasceu de Maria das Dores. Maria era minha avó. Olhou para o padre que assentiu. Eu não quero cerca na beira de rio. Eu quero conselho de gente para cuidar da água. E que o meu menino não cresça ouvindo que água tem dono.
Um burburinho de "é isso" correu. A chuva, como quem aprova, deu uma trégua leve, só para a boquinha do microfone respirar. Severino, o artesão, pediu a palavra, o braço doído enfaixado, mas o olho quente. Eu guardo couro. Couro que dobra, que disfarça, que às vezes engana. Mas até o couro fala se a gente bota o ouvido certo. Tocou a cela com a ponta dos dedos, a que Zeca trouxera para o adro como prova muda. O pai de Benício me pediu que a justiça coubesse guardada até a hora de nascer, pois nasceu menino ontem, e nasce, se Deus quiser, a vergonha hoje. O advogado de Amarílio ensaiou um latim, citou artigo, chacoalhou pasta. O sargento pigarreou, e a autoridade que valeu naquele minuto foi a do rádio. Zumiro abriu espaço e chamou 2 nomes do povo, a professora Luciana e seu João dos Porcos, para falarem no microfone. Luciana lembrou os dias em que fechavam a torneira cedo, porque o coronel regulava o açude. João falou do tempo em que pedia licença para dar água ao rebanho, como se pedisse favor a parente chato. Vamos resolver, disse o padre, cortando antes que a coisa virasse lâmina. Provisoriamente, até juiz e papel da capital confirmarem, metade da Lagoa do Cipó fica sob cuidado de uma comissão. 2 da Cacimbas, 2 do assentamento, 1 da paróquia, 1 da escola, 1 da rádio. Entra e sai de água com régua e caderno, na vista de todo mundo. Quem concorda, diga amém. O amém veio como o mar batendo em pedra. Amarílio fechou a cara, mas entendeu que naquele dia bater de frente seria se afogar. Ele respirou, juntou os papéis e a língua, que era sua arma melhor, tentou salvar honra. Muito bem, provisório, então. Encarou Benício, depois Lívia. Nos vemos na capital. Deu meia volta e, antes de descer os degraus, mirou Davi. Por um instante, o olho dele amoleceu. Um pingo só, como quem viu um rosto de 1961 atravessar as décadas. Oh, que Deus faça dele homem de bem, murmurou baixo, que só quem estava perto ouviu. O povo se mexeu, a chuva voltou mansa, o sino tocou de alegria. O sargento assinou um termo, o padre outro. Honório firmou mais que letra, firmou postura. A comissão se formou ali mesmo, entre abraços e tapas no ombro. Ritinha foi eleita por aclamação sem nem ter se candidatado. Quem manda lá é você mesmo, minha filha, gritavam. E resolveu na hora. Eu cuido da régua d'água. E se mentir medida, queime minha língua. Benício girou para Lívia, o menino no colo dela. E ali, na frente de todo mundo, falou sem floreio, do jeito que ele sabia dizer. Dona Lívia, ontem a senhora me pediu nome para seu filho. E eu quero dar. De corpo, papel e coração. Não porque o povo peça, nem porque eu seja herói. Porque eu escolhi. A voz falhou um tantinho e ficou mais bonita. Se a senhora quiser, a gente casa depois de quarentena, com bênção e com clareza. E eu registro Davi no cartório do jeito certo. Mirou o padre. O senhor bota água nova na cabeça dele quando for hora. Eu boto meu sobrenome onde couber. O povo viajou num manso. Normelia chorou de canto de olho, feliz. Severino mordeu o lábio para segurar a emoção, e não segurou muito. Honório, vergado de vergonha paga, sorriu pequeno. E Zumiro segurou o microfone como quem segura a vela, entendendo que aquela hora era feita de papel e de amor, e que rádio, às vezes, é só testemunha. Lívia respirou fundo, a mão em Davi, o rosto virado para o homem que tinha virado abrigo e agora casa. Os olhos dela brilharam daquele jeito que acende sem precisar de sol. Eu quero, disse baixo, e o quero dela rodou o adro. Entrou no rádio, saiu pela antena, pousou nos currais, na feira, no Varjão, e foi bater na janela de quem precisava crer que o mundo pode endireitar sem derramar sangue. O sargento entregou a Benício uma folha, termo de guarda dos papéis, até que o juiz viesse. Benício não meteu no bolso. Entregou ao padre, que ergueu e levou ao altar, à vista de todo mundo. Santo Expedito recebeu os papéis com cara de quem gosta de serviço cumprido. E a cela? Perguntou um menino curioso. Vai ficar no museu da escola, respondeu a professora Luciana, rápida, já sonhando com vitrine de vidro e plaquinha de história. Para lembrar que segredo guardado demais apodrece e que couro bom fala, risos,
Palmas! A chuva virou renda fina. O povo começou a se dispersar, cada um levando um pedaço de história para casa, como se leva pão. À tardinha, a lagoa do Cipó, que vinha minguada, tomou corpo com a água nova que o céu resolveu mandar. Ritinha, com uma régua comprida na beira, anotava com capricho: primeiro palmo. Seu João dos Porcos ria, incrédulo, com 3 leitões banhando a barriga na lama fresca. O aboio voltou a cantar mais longe, como se tivesse tirado férias da garganta. Na varanda da Cacimbas, Severino dormia na rede, o braço doído mais calmo, respirando de menino. Zeca afiava conversa e não faca, pela primeira vez em dias. O rádio de Zumiro tocava um shot manso, intercalado com o recado: reunião da comissão amanhã, 8 horas com caderno. Dentro, no quarto de sempre, Lívia deitada, Davi ao peito, sugando com força de quem tem pressa de crescer. Normélia ajustou o travesseiro, vigiou a pega, sorriu de aprovação. Tá bonito que só. Pôs a mão na cabeça do menino. Ah, vai ser danado. Mas danado do lado bom. Benício encostou no umbral, sem querer quebrar o momento com Bota. Ficou olhando, como quem olha o milagre que não pediu porque achou que não merecia, mas que chegou assim mesmo. Senta, disse Lívia, sem erguer a voz. Ele veio, tirou a bota, sentou na beira da cama, devagarinho. Davi largou o peito um instante, mirou o rosto de Benício com olhos pretos de jabuticaba nova e voltou a mamar, satisfeito. Seu Pedro, começou Benício, hesitante, olhando por um segundo a sombra do amigo morto. Que, se ele estivesse aqui, daí ele ia rir de canto de boca e pedir outra chance, respondeu Lívia, sem mágoa. Eu não dou mais chance para morto, mas agradeço o caminho que ele botou meus pés. Passou a mão no bilhete do envelope pardo, agora guardado numa gaveta ao lado de pano de fralda. Eu dei adeus a ele ontem, na hora do choro. Agora eu só cuido de quem fica. Benício assentiu. Eu fico. Do portão, uma voz conhecida pediu licença, abrindo o sorriso que o sertão conhece. Era o Coronel Amarilho, não de terno, mas de camisa simples, sem guarda-chuva, olhar cansado. Veio só, sem bota nova por trás. Zeca se levantou alerta, mas Benício fez sinal, calma. Vem pagar promessa, disse o coronel parado na varanda, sem invadir. Prometi à minha mãe que, se um dia mexesse com coisa que não era minha, eu vinha pedir desculpa para quem fosse. Baixou os olhos, coisa rara. Eu não vou ser santo de uma hora para outra, que ninguém muda de raiz assim. Mas olhou para Lívia um segundo prolongado de quem reconhece traço de 1961 no desenho do rosto dela. Tem nome que não apaga, e tem água que não se cerca. O silêncio que caiu não era de vergonha nem de perdão fácil. Era só de homem dizendo coisa grande, com a boca dura, que sempre só mandou. Benício assentiu com um gesto curto. Amanhã a comissão se reúne, coronel. O senhor vem como parte, não como dono. Eu venho, ele respondeu, virando-se, e foi embora antes que a garganta atrapalhasse. A noite entrou devagar, sem grito. A chuva foi ficando fina, depois mofina até virar só cheiro. Da beira da lagoa, um sapo começou sua cantoria de gratidão. Lívia ajeitou Davi no berço de madeira que Zeca improvisara com caixote e carinho. O menino resmungou, abriu a mão, dormiu. Ela encostou a cabeça no ombro de Benício e o corpo dos dois conversou num silêncio que dizia mais que qualquer promessa. O relógio torto da parede resolveu, sem ninguém mexer, acertar a hora certa. No escuro bom, antes do sono chegar, Lívia abriu a gaveta e tocou o bilhete de novo. Por trás dele, dobrado, um recado que ela ainda não tinha lido, que o artesão encontrara escondido num forro da cela e entregara à tarde sem pressa. Mais uma letra do pai de Benício. Breve, uma linha só, que agora ela esticou na luz fraca do candeeiro. Quando a água for de muitos, meu filho vai ser de alguém, não de solidão. Ela sorriu, sem dizer nada. Benício, no ombro dela, também sorriu, sem saber por quê. Ou sabendo muito. Lá fora, a Lagoa do Cipó fez um som de borda cheia, e o mundo parecia por um instante no prumo. Foi quando uma fagulha breve riscou-o longe, para os lados da vila, e apagou. Parecia um fósforo. Parecia nada. Parecia aviso.
Ritinha entrou na ponta do pé com um sorriso e uma vela apagada na mão. Tudo quieto? Cochichou. Tudo, disse Lívia. Quase tudo, murmurou Zeca na porta, olhando o horizonte. No cartório, acenderam luz de madrugada. Ou é reza, ou é mão ligeira. O coração da casa bateu junto sem perder o compasso do sono de Davi. Amanhã tinha conselho, papel, rádio e povo. E talvez fogo que alguém